Bom, nós estamos agora na parte da tarde com essa primeira sessão falando sobre temas sociais, saúde, educação e assistência social. Temos aqui como debatedores o senhor Jorge Abraão, diretor de planejamento da SPI, o senhor José Gomes Temporão, ex-ministro da Saúde, atual diretor executivo do Instituto Sul-Americano de Governança e Saúde. Luciana Jacude, pesquisadora do IPEA e assessora especial do MDS. Eu vou declarar já abertos os debates aí com a palavra do Jorge Abraão. Me coube aqui na divisão das tarefas, falar um pouco de educação, tentando responder nessa pergunta que está colocada aqui. Basta melhorar a gestão ou ainda falta orçamento? Eu, antes de começar, vou dizer que assim, melhorar a gestão é permanente, Eu acho que isso faz parte de qualquer gestor público, E ampliar o orçamento, no caso da educação, eu defendo que ainda precisamos ampliar bastante. E vou dizer um pouquinho por que isso. Então, no caso da gestão, acho que nós estamos evoluindo muito no Brasil em todas as áreas, Acho que no sentido de melhorar a gestão, Temos, de fato, problemas, no caso da educação, problemas federativos que não são triviais, certo? Mas que estão sendo enfrentados de alguma forma. Eu vou passar rapidamente, eu tenho que passar aqui, uma leitura, a Luciana, a Luciana é minha companheira e o ministro Temporão, a gente já se conhece, mas um pouco da minha leitura é a leitura do IPEA, que eu já venho desenvolvendo há muito tempo. Primeiro, reafirmar que a educação ela faz parte da política social brasileira. A política social brasileira ela é extremamente complexa, entendeu? Ela é isso aí, entendeu? Que está mostrado aí. Então, eu sempre falo, eu não gosto de falar de educação separado desse conjunto, porque esse conjunto que é o conjunto civilizatório da atual política brasileira, social. E a educação está inserida nesse processo, certo? Ela é um conjunto aí mais aqui específico. Desculpa. Pronto. Onde é que acende a luz aqui? Acho que é aqui. Aqui embaixo. Aqui é o complexo da educação, não é nada trivial tocar esse conjunto de coisas aqui da educação. Eu vou ser rápido porque eu não tenho muito tempo, tá? Este aqui, o aparato institucional da educação, eu acho que quando a gente está falando de educação, nós estamos falando num complexo muito interessante, porque envolve não só o setor público, e aqui estão as instituições da área educacional. A gente faz uma conta hoje aí de 200 mil escolas espalhadas pelo Brasil inteiro, entendeu? Entre os diversos entes federados, um conjunto muito grande de instituições, tá certo? Mais de 2 milhões de professores. Às vezes as pessoas falam em educação e não percebem da complexidade de que se trata o nosso objeto, tá? Eu acho que o mesmo ocorre com a saúde e o mesmo ocorre hoje em processo de crescimento com assistência social, tá? Este conjunto envolve não só níveis e modalidades, mas o Brasil também envolve, na casa da educação, um conjunto amplo de ações de apoio ao educando, como alimentação escolar, livro didático, transporte, biblioteca. Esse conjunto ainda é muito importante, é extremamente complexo, e envolve recursos bastante relevantes do apoio ao educando no Brasil, tá? Temos aqui a área social brasileira, os últimos dados que a gente tem de 2010, 25% do PIB está aplicado na política social brasileira, certo? Dividido de forma em que o governo federal representa quase 60% desse gasto total, certo? E os governos estaduais e municipais vêm crescendo a sua importância no período. A principal área da política social é a previdência social, depois a saúde, depois a educação, depois a saúde, tá? O gasto em educação estava estabilizado durante grande parte do período. Nós temos um período muito longo aqui que nós tivemos, tanto em termos de relação ao PIB, quanto em termos de variação real, um gasto em educação quase parado no tempo, entendeu? Apesar de que, nesse momento, a matrícula estava crescendo de forma bastante acentuada. Ou seja, nós expandimos a educação durante os anos 90, em pedaços dos anos 2000, com os mesmos recursos.
certamente esse tipo de expansão levou a uma oferta muito ruim, né? Ou seja, expandimos as escolas, mas não com aquilo que era necessário, com a oferta necessária e com o salário adequado necessário aos professores. Mas fizemos a expansão, tá? E os dados estão aí para vocês perceberem. Houve também um reajustamento muito forte, muito rápido entre entes federados. Então, vocês vão observar aqui, né? Eu acho que esse aqui é o dado importante, ó. O governo estadual perde importância em termos de oferta e o governo municipal aumenta muito fortemente a importância na oferta da educação. Isso foi feito muito abruptamente. Certamente isso levou à perda de qualidade na oferta, porque você não pode fazer esse tipo de coisa. Olha, agora o município é você que vai tocar todo esse tipo de escola e o Estado você deixa de tocar. E, em parte, isso se deveu a uma movimentação das fontes de financiamento. Começou com o Fundef. O Fundef foi, de fato, uma verdadeira reforma tributária, né? Teve impactos federativos extremamente violentos, entendeu? Porque foi assim, de um dia para o outro, você mudou quem ia ofertar o quê, porque você mudou a oferta de recursos, certo? E isso teve impactos na qualidade. Ampliou a oferta, mas teve impacto na qualidade também, certo? Porque alguns entes federados, como alguns municípios, eles não têm escala para oferecer determinadas coisas, entendeu? Principalmente no campo da capacitação, etc, etc. Municípios menores, né, ficaram muito entregues à sua própria sorte, em muitos casos, certo? Porque você mudou, né, a estrutura de financiamento. E, logicamente, que a municipalização já vinha desde a Constituição de 88. É uma tese antiga na educação e é uma tese complexa e problemática. Quando a gente vai discutir, então, financiamento ou vai discutir eficiência do gasto, eu acho que essas questões federativas elas são fundamentais. Tá? No caso da educação, mais fundamental ainda, porque tem uma tese muito forte, né, que é a tese da municipalização. Grande parte, ou seja, ofertar no município seria bom, etc, etc. Isso não é verdade. Sim, a gente até discutiu muito isso durante um longo prazo. Tá? O Fundeb repõe, aí de novo você cria o Fundeb repõe um pouco a capacidade do Estado, né? Que ele retira, como ele faz educação básica, vocês vão verificar que até os dados de ensino médio voltam a crescer. Tá? Então, o governo federal, após 2005, amplia o seu gasto. Acho que isso não aconteceu na área de saúde, entendeu? Isso aconteceu na área de educação. De fato, houve, né, na gestão do ministro Haddad, né, uma priorização, tanto em termos relacionados à PIB, quanto em termos relacionados à variação real do gasto. Ou seja, o Ministério da Educação ampliou sua capacidade de financiamento, ampliou sua capacidade de intervenção em todos os níveis. E o melhor é que dá para perceber pelos dados também aqui, que o governo federal, né, ampliou essa capacidade e destinando mais recursos para a educação básica do que, de fato, vinha fazendo até então. Porque há uma história na educação que, fortemente, quando se amplia os gastos do governo federal, em geral, eles recaem para o ensino superior. Então, nesse período, houve a possibilidade, não só você fez um reaparelhamento das universidades federais, né, o reúne, etc, etc, mas você amplia muito fortemente os gastos no ensino básico. Tá? Isso leva, e aí as fontes de financiamento também vão ser importantes para mostrar, e a gente fez uma simulação, isso é um contrafactual, para mostrar o seguinte, que os gastos em educação melhoram seu padrão distributivo, certo? Como, em geral, são os mais pobres que estão nas escolas públicas e tudo mais, e o Fundeb aloca mais recursos à educação básica, o que ocorre é que o conjunto da população mais pobre, isso aqui é os déficits de renda, né? Aqui estão os déficits de renda, certo? E vocês vão observar que aqui está em 2003, né? Você tem quase um gasto igualitário, e depois aqui nesse período você amplia, né, a aplicação de recursos para o conjunto da população mais pobre, mais necessitada desses recursos. Tá? As políticas educacionais e os dados vão mostrar, isso aqui, os últimos dados, a publicação nossa aí, é da SPI, que está lá no site, quem quiser olhar, são as políticas sociais no período aí da PNAD, tá? É para vocês observarem primeiro que a matrícula está caindo, né? Está aqui, né? A matrícula está caindo e vai continuar caindo, certo? É desigual a forma de queda, logicamente vocês vão ver que o ensino médio está subindo um pouquinho,
mas o ensino fundamental está caindo. Aqui, a educação infantil, eu acho que é isso, né? Ainda está idêntica. Tem havido uma ampliação do programa Mais Educação, ou seja, o tempo integral. Ainda esses números são muito interessantes para mostrar a ampliação da escola em tempo integral, mas ainda é muito pequeno essa oferta, né? Nós estamos ainda no início de um processo de ampliação de um fato muito importante para a educação, que é a escola em tempo integral. Ou seja, nós vamos precisar de investir mais recursos, logicamente, para termos a educação em tempo integral adequada à população brasileira. Estamos muito longe de atingir essa educação em tempo integral tão importante. Aqui mostra, eu acho que é importante vocês observarem aqui, a taxa de frequência à creche, ou seja, de novo, né, se está havendo uma mudança demográfica, né, tudo bem, está diminuindo a quantidade de crianças e tudo mais, mas a nossa oferta de creche no Brasil é ridícula para a população, principalmente para a população mais pobre, certo? Ou seja, nós temos aqui um déficit ainda. Isso aqui tudo são números para vocês observarem o seguinte: não é só uma questão de melhorar a qualidade do gasto e tudo mais, não é de eficiência do gasto, de melhor gestão. Há ainda déficits, entendeu? De acesso à educação. Um deles é ao conjunto aqui da educação de 0 a 3, tão importante para o processo educacional. Esta aqui vocês vão verificar que já estamos chegando a uma taxa, né, mais ou menos idêntica a todos os... Aqui é a educação de 0 a 5, tá? Mas ainda que entre a população mais pobre o acesso não é idêntico aos demais população. Aqui de 15 a 17, né, já está quase universalizado. Aqui temos o ensino médio, tá? E aí temos um gargalo no ensino médio. Nós temos ainda necessidade de acesso ao ensino médio. Eu vou acelerar um pouco aqui, tá? Essa aqui é a taxa de frequência líquida do ensino médio. Este é um problema muito sério, ó. Quando vocês observam, está melhorando, né, a frequência líquida, porque nós temos muita ainda retenção de meninos de 15 a 17 anos que ficam para trás, que estão lá no ensino fundamental, certo? Então, vocês vão observar que aqui no último quintil está todo mundo certinho. Ou seja, a população mais rica brasileira, do quinto, ela está totalmente adequada no processo educacional, certo? Enquanto que a população mais pobre, né, ela ainda tem muito retardo, muito problema de ficar para trás no sistema, entendeu? E isso causa perda de recursos, porque esse aluno, em vez de estar aqui no ensino médio, ele continua no ensino, às vezes repetindo 2, 3 vezes, né, o ensino fundamental. Essa aqui é anos médios de estudos. Vamos observar que a nossa taxa de anos médios de estudo está avançando, mas é muito lenta. É como se nós tivéssemos hoje, em média, né, uma população que, em média, terminou o ensino fundamental. Enquanto que outros países, como o Uruguai e a Argentina, em média, já terminaram o ensino médio. Ou seja, nós temos que fazer um esforço muito grande de superação, né, no conjunto da população brasileira, considerando esse indicador de ensino médio. Não é o melhor indicador, mas é o que todo mundo usa, em princípio, para medir sistemas. Então, nós estamos muito distantes de sistemas já consolidados, ou sistemas como o europeu, e mesmo com países da América Latina. Nós estamos atrasados em termos educacionais. Tá? E temos a chaga do analfabetismo, né? O Brasil, infelizmente, né, ainda mantém um conjunto muito grande, apesar de haver uma queda do analfabetismo, né? Este analfabetismo para um país da dimensão e da riqueza nossa é inaceitável, certo? Ele se concentra principalmente, vocês vão ver muito fortemente entre os negros, entre os mais pobres e na população idosa, certo? Esta aqui é uma fotografia do que o Brasil não fez de educação no período que podia ter feito, do alto crescimento, entendeu? Do momento onde o Brasil potência, que não fez aquilo que devia fazer, né? Que é ter escola para os seus filhos, entendeu? Esse é um exemplo clássico, né? Tem havido melhorias, sim, na adequação à idade de anos de escolaridade, e esses dados aqui mostram isso, né? Mas ainda as perdas são muito grandes. De 100 que entra, apenas aos 16 anos, apenas 45, apenas hoje, né, 60% estão na idade correta. E, em geral, são o conjunto mais rico da população, certo? Ou seja, nós precisamos, isso é uma medida um pouco de qualidade,
mostrando onde é que está a ineficiência da nossa escola e do nosso sistema. Nossa escola e nosso sistema retém muito, tem problemas de progresso dentro da escola, entendeu? Que tem a ver com o processo educacional em si, tem a ver com a estrutura extra-escola, né? Famílias, dificuldades, etc, etc. Tá? Bom, como é que está meu tempo aí? Tem? Ótimo. Bom, desafios, né? O PNE, que foi votado e aprovado, coloca desafios, eu acho que importantíssimo, né? O PNE, enquanto um plano nacional que foi debatido pela sociedade, que passou por um processo de consulta, que teve todo um processo e que foi aprovado, ele impõe, em termos de metas, bastante... Ou seja, se nós formos dar conta do PNE, nós vamos precisar de muito recurso mesmo. Vejam bem que nós teremos metas bastante avançadas aqui na coisa do acesso à educação, né? Nós estamos muito distantes de atingir essas metas que estão colocadas aqui, entendeu? Não só essas metas, como essas metas que estão colocadas aqui, ó, tá? Então, se a gente considerar que um Plano Nacional de Educação, na discussão que foi feita, ele tem a validade, a legitimidade da sociedade para ser implementado, pode dizer categoricamente que nós vamos precisar de muito recurso. Indiferente da qualidade que nós dermos na gestão e tudo mais, para fazer o que temos que fazer, se o plano é para valer, vamos precisar de muito recurso. Tá? Mesmo que a população, eu diria assim, a mudança demográfica seja elevada, ela não vai nos ajudar muito fortemente nesse curto prazo. Certo? Porque se cai um pouco numa faixa, amplia em outras. Tá? Aí eu fiz um estudo há um tempo atrás, falando assim, alternativas de financiar tudo isso, entendeu? Justamente, lógico, precisaríamos aí de uma reforma tributária, melhorar o padrão arrecadatório, entendeu? Melhorar o padrão de renúncias, ou seja, a sociedade brasileira e a economia brasileira, ela tem condições, sim, de produzir, né, recursos suficientes para poder montar uma educação de mais qualidade, não só sem que a educação compita com a saúde. Porque a gente sabe que a saúde precisa de mais recursos, né? Eu acho que uma das coisas que eu tenho debatido dentro da área de educação, nós não podemos colocar um contra o outro, porque seria o fim do mundo. O que precisamos mais de saúde e educação? Nós precisamos das duas coisas, entendeu? Precisamos desses dois sistemas, que são os dois sistemas pilares do universalismo e do direito no Brasil, né? São constituídos lá na Constituição de 88, eles precisam estar ampliados e fortalecidos. E é possível a economia brasileira permite isso? Ela permite. Agora é uma questão de um debate, né, político sobre o que nós vamos alocar do orçamento para isso. Certo? E o que nós vamos tirar do orçamento para isso? Certo? O que nós vamos melhorar, né, dentro da nossa estrutura, né, tributária, né, que permite que haja recursos para poder financiar esses direitos tão fundamentais à cidadania brasileira. Eu queria terminar por aqui. Tem mais slides aí. Eu fiz um trabalho também na época do IPEA mostrando a importância desses gastos de educação para a economia brasileira, entendeu? Como eles não são multiplicadores. Eles não são... Acho que é uma coisa que nós temos que também entender. Às vezes nós entendemos o gasto na área social, né, como um buraco que a gente joga o dinheiro e ele some. Não, eles estimulam a economia brasileira, eles são fundamentais, entendeu? Para estimular as economias nos rincões do Brasil. E eles têm um efeito multiplicador dentro da economia muito importante. Não são só pagadores de salário, mas eles são também elementos importantes do que a gente chama da matriz de demanda brasileira, entendeu? Impulsionando o mercado interno, gestando o mercado interno mais poderoso. Né? Então, por tudo isso, eu particularmente defendo, né, que nós precisamos sim melhorar eficientemente o gasto público em todas as áreas. Isso é um dever de ofício de qualquer gestor público. Mas, por outro lado, não podemos ter um discurso apenas que só melhor gestão. Nós precisamos alocar mais recursos. Porque nós temos um déficit muito grande que, mesmo com toda a melhoria que viemos fazer, nós dificilmente vamos conseguir os recursos necessários
para poder cumprir essa agenda da educação, a agenda da saúde, né, a agenda de avanço da assistência social brasileira, e tudo isso na perspectiva do direito, na perspectiva da cidadania brasileira. Essa é a minha leitura. Obrigado.